Amados irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de um longo tempo, estou gravando esse vídeo por uma necessidade. E espero que vocês estejam gostando do curso que eu estou mandando para vocês sobre a oração, né? Espero que a comunidade esteja aproveitando esse curso, que é um curso que são aulas bem curtas e que vocês possam estar aproveitando para aprender mais a fazerem oração e a buscar ter uma intimidade maior com Deus. Esse vídeo é para dar uma pequena explicação para a comunidade, porque de 2 dias para cá, que na nossa cidade surgiu muita confusão e muita coisa acontecendo, principalmente depois que o nosso bispo, na semana passada, fez um decreto liberando a missa, né, liberando as missas em toda a diocese. Aqui está o decreto do bispo, né? O decreto do bispo, ele é pautado sobre ele considera 2 decretos: o decreto federal do presidente da República, de 25 de março de 2020, e também o decreto do governador do estado, de 17 de abril de 2020, em que estende o decreto de 22 de março de 2020, onde considera a atividade religiosa como atividade essencial nesse tempo de quarentena e coronavírus. Então, o decreto do bispo foi feito com pauta no decreto federal e no decreto estadual. Então, ninguém aqui está, a diocese, ela não está fora da lei, ela está obedecendo, né? Os decretos, o nosso bispo fez o decreto para a igreja, obedecendo a lei federal e essa também estadual, que de abril, do dia 17 de abril. Só que então ocorreu, e aí ele nos convocou, o bispo nos convocou uma reunião na semana passada, na sexta-feira passada. No sábado passado nos deu todas as explicações, nós tivemos que fazer toda uma logística dentro da igreja, para a questão das pessoas, a forma que ia sentar, mantendo o distanciamento de 1,5 metro, todos os cuidados devidos, né? Então houve todo um anteparo, né? Um preparo da igreja para que nós pudéssemos abrir nesse próximo final de semana. E então, no dia de ontem, eu comecei a ver algumas pessoas começaram a me questionar, porque pastores de outras denominações que estavam numa reunião feita com a gente na segunda-feira começaram a falar do tal de uma liminar, né? Que o prefeito de Sebastianópolis teria recebido uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu fiquei aguardando, né, um questionamento, uma resposta do nosso prefeito, e aí hoje de manhã estive com ele, e ele disse para mim que ele não recebeu uma liminar do Tribunal de Justiça como recebeu Votuporanga, né, e outras cidades, como também Barretos e algumas outras cidades da região, mas ele recebeu uma orientação do promotor que responde aqui à nossa cidade, ou que nossa cidade responde, né? O promotor de Macaubal, dizendo uma orientação, pedindo para que esperasse o decreto do governo até 31 de maio. Né? Então, que orientasse e pedisse a nós que esperasse o decreto do governador do estado até dia 31 para reabrir
essa questão a questão também de todo o comércio e a questão do culto, né, das igrejas. Mas só que ele não recebeu liminar nenhum, não tem liminar aqui. Não foi mandado nenhuma liminar do Tribunal de Justiça aqui para a nossa cidade de Sebastianópolis. Houve uma orientação do promotor de Macaubal. Tá bem? Que o nosso município corresponde ao Fórum de Macaubal, né? Então houve essa orientação. Nem sei se é fórum, eu não sei o que é que tem ali, mas a nossa cidade corresponde ali. Então houve essa orientação e aí com isso eu liguei para várias pessoas, liguei para um advogado, para um canonista, e por fim liguei para o bispo para explicar para ele o que estava acontecendo, para nós também não prejudicarmos, né? Não prejudicarmos a prefeitura e não recebermos também uma liminar, né? Para que não chegasse a esse ponto de a prefeitura receber uma liminar do Tribunal de Justiça por conta da reabertura da igreja para as missas públicas. E aí, conversando com o nosso bispo, ele então nos orientou para que nós esperássemos, né? Para que nós não entrássemos nesse enfrentamento, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo ele está com esse negócio, né? Não tem o porquê fazer isso, né? É provável que o governador do estado esteja por trás disso. Então devemos esperar, né? Então essa foi a orientação do nosso bispo, para que também nós não prejudiquemos ninguém, né? Não prejudiquemos ninguém. Então a orientação do nosso bispo para mim foi essa. Então espera, a igreja já está preparada, né? Está tudo preparado, tanto aqui como em Ideolanda. E a orientação do nosso... Eu conversei também com o prefeito de Andeara. O prefeito de Andeara também não me disse nada de liminar, mas disse que estava assim, de uma certa forma, tranquilo, né? Então, mas o bispo orientou que esperasse. Então nós não vamos reabrir para as missas esse final de semana, vamos esperar até o dia 31. Então é frustrante, é muito frustrante isso. É duro porque é uma contradição muito grande, né, o que nós estamos vendo acontecer no nosso país. O governo federal fala uma coisa e nós estamos vendo juízes e desembargadores fazendo outra, se sentindo acima do presidente da República, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito. Então está suspenso. Por enquanto ainda está suspenso as missas para os fiéis aqui. Então vamos continuar ainda com a live nos finais de semana, dos mesmos horários, ok? Os mesmos horários do final de semana. No sábado, a missa pela manhã, em honra a Nossa Senhora, às 7 horas da manhã, e depois, à tarde, às 6 horas da tarde, o Santo Terço. E no domingo, a Santa Missa aqui da capela às 8 da manhã e depois lá da igreja, via live, às 7h30 da noite, ok? E eu quero também nesse vídeo dar uma orientação para os fiéis daqui de Sebastianópolis, né? Algumas coisas que a gente vem percebendo. Então, primeiro de tudo, oferecer essa frustração, né? Essa frustração, tinha muitas pessoas esperançosas de voltar a receber os sacramentos e voltar a participar das santas missas e tudo mais. Então vamos oferecer, primeiro de tudo, oferecer essa contradição a Deus. E oferecer essa contradição a Deus pela nossa conversão e pela conversão daquelas pessoas da nossa cidade que estão afastadas de Deus. Talvez seja alguém da sua família, talvez seja o seu vizinho, alguma pessoa que está afastada de Deus. Ofereça por ele esse sofrimento, que é um sofrimento, né? É um sofrimento para mim e para muita gente da nossa comunidade. Então vamos oferecer esse sofrimento a Deus. Primeiro de tudo, né? Oferecer como um sacrifício pela conversão, pela nossa conversão, pela nossa santificação e também pela conversão dos pecadores, daquelas pessoas que estão afastadas de Deus aqui na nossa cidade.
Segundo, aquilo que eu venho pedindo também já há algum tempo nas missas, rezar pelos nossos políticos, né? Principalmente pelo governador do estado, né? Não se entende o porquê manter numa quarentena um tempo desse, né? Não tem cabimento umas coisas dessas, né? Todos os países que abriram, e aí tem esse negócio da curva, e tem não sei o que, bababá. E mais engraçado que eu acho, mais engraçado de tudo, é que ninguém mais morre de nenhuma outra doença, é só de Covid, né? Então, é interessante isso. Ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre de câncer, ninguém mais morre de nada, é só de Covid, né? Então, vamos rezar pelo governador do estado. Vamos rezar, porque queira ou não queira, este homem está fazendo uma perseguição velada ao cristianismo, né? E com essas maluquices dele, nós estamos padecendo, e tem muita gente padecendo, né? Então, tá aí, tem vários países que nunca fecharam, e países pobres que nunca fecharam, que tem casos, nunca fecharam, e a taxa é mínima. Então a questão não é fechar. Não adianta nada você ficar fechado dentro de casa, né, e sair na rua e não tomar cuidado nenhum. Você vai trazer o vírus para dentro de casa. Então a questão não é fechar. A questão é tomar consciência. Tomar consciência de higiene, tomar consciência de distanciamento, tomar consciência de como você age lá fora. De não ficar colocando a mão nas coisas, de higienizar, de chegar em casa, tomar banho e tudo mais. Porque não adianta. A própria OMS se contradiz a toda hora, né? A Organização Mundial de Saúde se contradiz a toda hora. Primeiro, era porque a pandemia acontecia, porque o povo saía para a rua. Agora, eles, há uns dias atrás, acho que até um mês atrás, falou que não. Agora, a contaminação é dentro das casas. Então, vai entender isso. Né? Sabemos que a China está por trás de toda essa história. Infelizmente, alguns políticos brasileiros também estão se vendendo para a China. O que a China quer com tudo isso é assunto para um outro vídeo, né? Eu também não quero entrar nesses assuntos, né? Mas rezar pelos políticos, rezar pelo presidente da República, rezar pelo governador do estado, rezar pelo nosso prefeito, pelos nossos prefeitos, né? Que queira ou não queira, os prefeitos estão reféns do estado hoje, né? Reféns do estado, a gente vê isso claro, né? Que eles estão reféns do estado, são obrigados a seguir essas normas do estado, né? Então, rezar pelos políticos, rezar pelo Brasil e rezar pelos nossos políticos. Terceiro, manter viva a chama de Cristo no coração. E como que eu mantenho viva essa chama de Cristo no coração? Primeiramente, através da oração, né? Através da oração, da adoração eucarística e da penitência, da mortificação. Então, intensificar na oração, né? A igreja ela está aberta, mesmo não tendo missa, mas a igreja está aberta. E você pode... Os bancos estão todos marcados, está tudo higienizado, nós vamos, né, estamos cuidando de tudo, de todos os meios. Você vai chegar na porta da igreja, tem álcool gel ali, você pode passar e tudo mais. Então, e fazer adoração. Então eu convoco para que vocês, em diversos horários, não aglomerando e não com um monte de gente, mas passar e fazer uma adoração eucarística diante de Jesus no sacrário, né? Sem manifestação, sem nada, assim. Ir lá fazer um tempo de silêncio, se possível toda semana, se possível todo dia, né? A igreja está aberta, você pode entrar lá para rezar, para fazer as suas orações, ok? E a mortificação, oferecer ao menos um jejum e alguma penitência por toda essa situação que nós estamos vivendo, pela igreja, né? Pelos sacerdotes, pelos pecadores e por nós mesmos, né, que também somos pecadores e precisamos cada dia mais buscar a santificação na nossa vida. Só que eu tenho visto alguns dilemas no meio do nosso povo.
Tem pessoas que estão à beira de pânico. Tem pessoas que estão agindo de uma forma como se o mundo fosse acabar amanhã. Né? Então, o próprio Padre Paulo, ele disse numa frase esses dias atrás, falando que toda essa quarentena, toda essa crise do coronavírus, ela veio para mostrar o tamanho da fé do nosso povo. Que é menor, ele dizendo, né? Que é menor do que o grão de mostarda. Nunca se viu tanta falta de fé como agora. Então, eu coloquei um questionamento para nós nos questionarmos. Para nós nos questionarmos. Né? Nos questionarmos o que nós pensamos. O que nós estamos pensando. O que é que está mais forte no nosso coração. O que nós temos pensado nesse tempo todo, de sofrimento mundial, nessa crise mundial que nós estamos vivendo. Então, eu fiz um pequeno questionamento. Eu sinto falta da Eucaristia? Eu estou sentindo falta da Eucaristia? Eu estou sentindo falta de ir para a igreja? Né? Então, é um questionamento que nós devemos nos fazer. Eu sinto falta da Eucaristia? Eu sinto falta de ir na missa? Eu acho, ou melhor, eu penso que ir à missa é fundamental para a minha vida? É fundamental para a minha fé? Então, esse é um questionamento que cada um deve responder. Deve responder. Você pode dizer, eu sinto falta, mas eu tenho medo. Bom, então vamos começar a colocar um termômetro nesse medo. Tem medo de ir à missa? Né? Talvez se nós tivéssemos aberto as portas e não tivesse nada de liminar e nada disso, e abriríamos para a missa esse final de semana. Tem medo de ir para a missa, sentar num banco que você vai estar afastado, de trás e de frente, de trás e de lado, 1,5 metro de distância, de máscara, mas não tem medo de ir no mercado. Não tem medo de ir para a rua. Não tem medo de ir, talvez, no churrasquinho, naquela festinha que a família está fazendo com outras pessoas. Que medo é esse, irmão e irmã? Que medo é esse? Porque se eu sinto medo de ir à missa, aonde está nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele vai se manifestar para mim, aonde Ele me espera, onde Ele me alimenta com a Eucaristia e com a sua palavra, mas eu não sinto medo de frequentar a casa das pessoas, não sinto medo de estar na rua, não sinto medo de estar no supermercado, não sinto medo de estar fazendo as coisas na rua, então este medo é medo só da igreja, é medo de Deus? Por que na igreja a gente vai se contaminar e na rua não? Que medo é esse? Devemos nos perguntar. Devemos nos questionar. E na igreja, Mas lá no churrasco, para comer uma picanha, tomar uma cervejinha com os colegas, com os parentes. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. A nossa alma, ela é muito valiosa para Deus. E a nossa alma foi comprada com preço de sangue. E tem muita gente que não dá um pingo de valor nisso. Até na hora que chega uma contrariedade muito forte na vida,
e que você é colocado diante de você mesmo e diante de Deus. Tem pessoas vivendo essa quarentena, né? Tem aqueles que estão em pânico e tem aqueles que não estão nem aí, que estão achando tudo normal, né? Como eu escutava de uma pessoa daqui, da cidade, que um dia estava indo para a missa, né? E alguém parou ela no meio do caminho e perguntou: está indo para a missa? Tô indo para a missa. Larga um pouco de missa, larga um pouco de ir na igreja. Né? E a pessoa deu uma resposta muito sábia. A pessoa disse para outra, né? Em vez de você dizer isso, por que você não vem comigo? Né? Então, nós temos visto, a gente vê essas coisas. Né? E eu tenho visto essas, principalmente no meio dessa bagunça toda que virou a cidade nesses 2 dias, eu tenho visto isso. Pessoas que estão morrendo de medo de entrar dentro da igreja, mas não tem medo de estar no churrasco, de estar na rua, de estar na praça, de estar nos parentes, que vai no mercado, nos mercados assim, ó, tranquilamente. Que fé é essa? Que medo é esse? Não é que fé, é que medo é esse? Que medo é esse? Isso é muito triste de vermos, sabe? É triste a gente ver isso. Né? É triste. Mas devemos nos perguntar por quê? Para nos corrigirmos. Para buscarmos uma luz de Deus. Para sairmos da mentira e da hipocrisia. Que é uma hipocrisia maior do que essa, irmãos. A pessoa tem medo de vir à igreja, mas não tem medo de estar num churrasco. Mas não tem medo de estar numa festa. Né? Eu não quero nem imaginar o que Deus pensa de alguém que pensa desse jeito. Não quero nem imaginar. Então, esta quarentena tem que ser um termômetro para a nossa fé. Tem que ser um termômetro para a nossa fé. E eu disse ontem, estava ajeitando toda a capela de Ida e Yolanda ontem, e disse para o povo lá, e repito aqui, se você, meu irmão e minha irmã, continuar assistindo a Rede Globo e esses meios de comunicação, que em vez de informar, deforma, você pode ir na funerária e encomendar o teu caixão. Vai lá e já deixa encomendado. Vai lá e já deixa encomendado. Eu não estou diminuindo a questão da pandemia. Mas o medo nos deixa idiotas. Me desculpe. O medo nos deixa idiotas. O medo não faz a gente pensar. Uma pessoa tomada de medo, bom, primeiro, não tem fé nenhuma. Não tem fé nenhuma. Né? Porque a pessoa que tem fé, ela diz o seguinte, olha, eu tenho que continuar minha vida, tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Bom, e se eu for contaminado, se Deus permitir que eu seja contaminado, muda a história, né? Se Deus permitir que eu seja contaminado, o que eu vou fazer? Vou me colocar uma corda no pescoço e me enforcar? Não. Aquilo que dizia um padre velho para mim, que mora dentro de São Paulo. Padre Carlos, se eu... Disse para mim no começo da pandemia, Padre Carlos, se eu for contaminado, o que eu vou fazer? Eu vou para o hospital. E minha vida está na mão de Deus. Eu vou me enfiar debaixo da cama? Né? Pessoas jovens. Se fosse um idoso,
Né? Ao contrário, né? Os idosos estão tudo para a rua sem obedecer. Isso é uma vergonha, né? Os idosos que deveriam estar tranquilinho em casa e tudo mais. Não, estão aí, tudo desobedientes, né? O Ministério da Saúde pede? Olha, os idosos, os vulneráveis e tomem o máximo de cuidado, não sai, fica mais em casa, papapá. Por quê? Porque se pegar é pior, né? Então, mas o medo, irmãos, nos imbeciliza. Tem pessoas que estão loucas, estão ficando estão ficando, desculpa a expressão, estão até besta da cabeça. Ai, ai, onde está a tua fé? Eu aqui não estou falando que você não deve tomar cuidado. Eu estou falando que a tua vida tem que continuar. Que você tem que tomar todos os cuidados devidos, mas a tua vida tem que continuar. Você vai se enfiar debaixo da tua cama, sendo manipulado por esta mídia, principalmente pela Rede Globo. A Rede Globo manipula este país há mais de 40 anos. Né? Há mais de 40 anos. Deixa de ser manipulado. Né? Pare. Ouça a notícia uma vez só por dia. E se possível, olha, eu não gosto da Record, mas se possível da Record e do SBT. Se possível. Porque ainda são as menos, nesse período as menos ruins. As menos ruins. Então, irmãos, vamos colocar um termômetro na nossa fé. Vamos colocar um termômetro na nossa fé. E vamos pedir, se você está nessa fraqueza, se você está tomado de medo, se você tá aí, ou se você está nem lá nem cá, começa a pedir a Deus a fé. Né? Aquilo que eu costumo dizer, né? Essas coisas, elas não brotam dos nossos pés. Essas coisas vêm de Deus e nós temos que buscar. Não adianta você entrar em pânico, porque o pânico é falta de fé. Então começa a pedir a fé a Deus. Senhor, dai-me a fé. Senhor, eu não tenho fé. Senhor, dai-me o amor. Senhor, tem piedade de mim. Né? Tem piedade de mim. E vamos continuar nossa vida esperando, obedecendo. Né? Temos que obedecer esta questão do Estado. Está aí até o dia 31. No dia 31 vamos ver o que eles vão inventar. Né? Então vamos aguardar até o dia 31, vamos ver qual vai ser a última invenção, né, do governador do Estado. E vamos rezar. É isso que nós temos que mais fazer. É isso que está nas nossas mãos. Aqueles que trabalharem, tomando todos os cuidados devidos, né, devem tomar todos os cuidados devidos, lembrando sempre do outro, a responsabilidade para com o outro. Aqueles que têm idosos em casa, tomar todo cuidado quando sai para a rua. Né? Tomar todas as questões, levar em consideração todas as questões de higiene e tudo mais. Né? Então, tomarmos cuidado com isso, sim, porque isso é responsabilidade nossa e com o outro. Né? Mas a nossa vida continua, até a hora que Deus falar para chegar em mim, em você e dizer, chegou a hora. E quando Deus chegar em mim e em você e falar para nós, chegou a hora, como nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo? Nós não somos eternos. Como? Então, vamos nos aprumar, vamos buscar a oração. Deus nos ama, Deus ama a tua alma, Deus ama a minha alma, Deus é nosso Pai, está conosco. Nós temos uma bênção de Deus aqui, né? Em Sebastianópolis, uma graça que Deus está dando para esse povo, uma graça. Nós estamos desde fevereiro com esta pandemia. Ontem, que parece que tem 2 suspeitos, que não está assim.
Então quer dizer que até agora nós só temos suspeitos, até agora nós só tivemos suspeitos, nós não tivemos nenhum caso confirmado, a não ser se confirmar um caso daqui, assim que eu terminar o vídeo. E você está agradecendo a Deus por isso? Você está louvando a Deus por isso? Por essa graça que Deus está dando a essa cidade? Você está reconhecendo essa graça de Deus aqui para nós? Então, irmãos, vamos pôr um termômetro na nossa fé. Como anda a minha fé? Como anda a minha relação com Deus? E eu peço que vocês mandem esse vídeo para todo mundo que vocês puderem. Seja ele da religião que for. Mandem esse vídeo. Né? Mandem esse vídeo para que todos nós juntos possamos começar a tomar esta consciência e fazer esse santo e grave exame de consciência. Como está a minha fé? Quais são os meus medos? E peçamos ao coração de Cristo, a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, do nosso padroeiro São Sebastião, pela nossa cidade e para nós, para cada uma das nossas famílias, de forma especial aquelas pessoas que estão afastadas da fé, estão afastadas de Deus, estão amarradas no pecado mortal, às vezes num poço sem fim de desespero e angústia. Vamos rezar por elas. Então envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, principalmente aqueles que estão longe de Deus, né? Para que essas palavras simples e essas palavras sinceras e também essas palavras meditadas possa, se for a vontade de Deus, que Deus possa fazer uma obra na vida das pessoas e que elas possam começar a tomar consciência da sua vida diante de Deus. Deus abençoe a todos. Eu vou continuar mandando as catequeses, então, só para reformular. Voltemos tudo do jeito que estava. No sábado, aos sábados, a Santa Missa às 7 da manhã e depois às 6 horas da tarde o Santo Terço. E no domingo, a Santa Missa às 8 da manhã e às 19h30. Lembrando que hoje, sexta-feira, dia 22, é dia de Santa Rita e nós também teremos a nossa missa ao vivo lá da Capela de Santa Rita. Tá bem? Então vai ser ao vivo, você vai acompanhar também pelo Facebook da paróquia. Você que ainda não faz parte do Facebook da paróquia, entre, curte e venha fazer parte desta família. Tá bem? Deus que abençoe a todos. Rezem por mim, que eu não vou esquecer de estar rezando por vocês. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.